Aconteceu em Brasília, na última quinta e sexta-feira, o encontro jurídico da FASUBRA. O evento reuniu cerca de 100 advogados e dirigentes sindicais para discutir a conjuntura no âmbito da justiça e aproximar as entidades que compõem a FASUBRA para novas estratégias de resistência e luta. O encontro foi dividido em 4 eixos temáticos: autonomia universitária, carreira, previdência pública dos servidores e ataques às liberdades sindicais. O sindicato ASUFOP foi representado pelos diretores Tiago Caldeira e Tatiana Handrel. Na quinta-feira, o advogado Luiz Fernando Silva participou da mesa sobre as aposentadorias dos servidores e explicou por que a capitalização da Previdência Pública, como o futuro chefe do Executivo quer fazer, aumenta a desigualdade social e confere ao aposentado um benefício menor que o salário mínimo. Uma das questões que têm sido colocadas pelo novo governo em relação à Previdência e, sobretudo, à Previdência dos servidores públicos é transformar todo esse modelo atual no modelo de capitalização privado clássico. E muitas vezes tem utilizado o Chile como referência de país que adotou um modelo de previdência totalmente privado e totalmente em modelo de capitalização. Portanto, é importante a gente conhecer as experiências chilenas, que já têm 30 anos pelo menos, para entender exatamente se isso é possível funcionar e que problemas ele gerou ao longo desses 30 anos. E a realidade chilena é uma realidade, eu diria, de debacle do regime que foi adotado lá. Era um regime totalmente privado, então, no final da década de 70, que hoje já obrigou o Estado a retomar o pagamento de um benefício de natureza pública, que ele ainda chama de complementar ao regime privado, e mesmo aquele regime de previdência privada lá adotado, aquilo que ainda persiste até os dias atuais, mesmo esse paga benefícios no Chile em média de metade do salário mínimo chileno. Ou seja, se nós projetarmos isso para o Brasil, nós estaríamos falando de um resultado de um modelo desse que pagaria benefícios ao final da vida laboral para os trabalhadores de R$450. Quer dizer, fazer toda uma modificação do sistema previdenciário, que é talvez o maior e melhor mecanismo de redistribuição de renda, talvez o único, ou um dos poucos, talvez com Bolsa Família, que auxilia no processo de redistribuição de renda no Brasil, nós abolirmos esse mecanismo e voltarmos a ter um mecanismo totalmente privado, dependente dos comportamentos do mercado e da economia, para ao final entregar benefícios pífios à população. Portanto, é algo que, a nosso ver, não tem nenhum cabimento. E a experiência chilena prova que não é possível fazer um modelo estatal totalmente calcado na capitalização privada. O ex-diretor da FASUBRA, Rolando Malvásio, ressaltou os ataques à classe trabalhadora, que se anunciam diante da eleição de um presidente da extrema-direita, e reforçou a importância da luta para que conquistas históricas não sejam desmontadas. Não vai ser um mundo tão fácil. Nós teremos que reagir a imensos ataques, a inúmeros ataques. E como nós sabemos, nos primeiros 6 meses de qualquer governo, os governos têm poderes quase que messiânicos, quase que imperiais. Tá? Então, vamos ser atacados na Previdência, vamos ser atacados no trabalho, vamos ser atacados em vários aspectos laboral. E nós teremos que reagir. Obviamente que não vamos poder reagir da mesma maneira como reagimos no governo Dilma, no governo Temer. Agora a reação vai ter que ser muito mais bem elaborada. Tá? Mas não dá para não reagir. Ele vai atacar duramente a Previdência, como já falei, vai tirar o resto que ainda temos de benefício nessa área e para nós só resta uma saída, que é a saída da luta, a saída da resistência. Obviamente que a partir de agora, de uma maneira mais bem pensada, porque eu não tenho dúvida que Messias, na sua suprema ignorância, vai entrar de voadora em cima de todos nós. E nós vamos ter que enfrentá-lo e não poderemos correr desse enfrentamento. Pessoal de Ouro Preto, como sempre, contamos com vocês. Vamos à luta, vamos juntos, unidos, porque só a força e a luta dos trabalhadores muda o nosso destino. Diretora da FASUBRA, Vânia Helena, compôs a mesa que discutiu a remuneração dos TAIs e a carreira PCC-TAI em tempos de retrocessos. Vânia fez uma breve análise do primeiro dia de evento
e ressaltou a importância da mesa para buscar, junto a outras assessorias jurídicas, ideias para barrar os ataques aos direitos dos servidores públicos. Falamos um pouco da aposentadoria, da reforma da Previdência, das várias reformas que já tiveram, né? Mas também, principalmente, sobre a carreira e os processos que a gente ainda não conseguiu avançar na carreira, né? Racionalização, desvio de função, falamos de insalubridade também. Então, assim, a mesa foi proveitosa, nós não estamos tirando propostas para apresentar para o governo nem nada, mas estamos buscando, né, junto com as outras assessorias, o que seria melhor para a gente enfrentar aí o momento que a gente está vivendo. Nós temos problemas com relação à insalubridade em vários setores, nós temos problema das propostas da carreira que não avançaram. Então, o que a gente faz? Então, esse encontro está servindo para isso, para a gente trocar ideias e ver qual que é a melhor forma da gente atuar na base para levar essas propostas ou até para se contrapor aos ataques. No segundo e último dia, a mesa sobre a organização sindical fechou o encontro. Os participantes, juntamente com o público que pôde fazer perguntas, analisaram os recentes ataques à liberdade sindical, bem como a imunidade tributária das entidades, o direito de greve, a terceirização, entre outros. Além disso, foram definidas diretrizes para a construção do projeto de luta da Fazubra contra o desmonte dos direitos. Cláudio Santos e Guilherme Zagalo alertaram os assessores e dirigentes sindicais sobre o cenário para a atividade sindical com a posse do novo governo. Ressaltaram que precisam estar atentos para as intimidações à liberdade de expressão e que o direito penal precisará de uma dedicação especial dos advogados. Cláudio Santos lembrou das dificuldades encontradas pelas assessorias em advogar em prol dos direitos dos servidores públicos. Diante do possível fim do Ministério do Trabalho, uma saída será contar com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, para fiscalizar especialmente aquilo que se refere ao descumprimento das normas internacionais. O Brasil ratificou diversas convenções que tratam de liberdade sindical, que tratam de negociação coletiva. Então, nesse momento em que o governo eleito pretende atacar os movimentos sindicais, seja pela restrição à negociação coletiva, seja pela restrição à organização e seja pelo ataque diretamente à prática sindical, ou seja, com atos antissindicais, é importante que nós busquemos, junto à OIT, denúncias para que esse constrangimento internacional seja feito ao novo governo. Não é possível que o Brasil, signatário de várias convenções e participante de vários organismos internacionais, não cumpra essas normas, não cumpra essas determinações. E, portanto, é preciso levar ao meio internacional, sobretudo à OIT, e no caso também até da ONU, ou na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o governo pretende violar essas normas fundamentais, esses direitos historicamente assegurados aos servidores públicos, mais especificamente na sua organização sindical. Recentemente, a mobilização de sindicatos e entidades sociais conseguiu adiar a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da ampliação da lei antiterrorismo. O projeto é uma das bandeiras da extrema-direita para criminalizar os movimentos sociais. O advogado e assessor jurídico da Fazubra, Guilherme Zagalo, sublinhou a ameaça aos direitos civis e à Constituição caso o projeto seja aprovado. Se aprovada essa alteração na legislação antiterrorismo, praticamente ficará inviável qualquer tipo de movimento social, sindical, ambiental no país, porque ele amplia de tal forma, e cerceando o direito de manifestação, o direito da sociedade expressar sua contrariedade a uma proposta ou aplicação, interpretação dada à legislação em determinada questão, que isso será considerado como conduta antiterrorista. É profundamente antidemocrático. O projeto de lei que está apresentado agora e tramitando no Congresso deverá passar por uma audiência pública antes de a votação, porque isso contraria tudo que a sociedade brasileira lutou nos anos em combate à ditadura, depois conseguiu assegurar na Constituição da República o direito de manifestação, a liberdade de expressão, o direito da população expressar sua contrariedade contra as políticas públicas. Eu acho que o país não pode seguir neste retrocesso, em especial porque nós teremos aí congelado qualquer possibilidade de mudança na legislação, de manifestação de contrariedade aos destinos do nosso país. Isso seria, vamos dizer, ferir de morte a Constituição de 1988.